Olá, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda à live de segunda-feira da Rap Science de Jundiaí. Agradeço a sua participação. Nas lives de segunda-feira nós temos estudado a palestra do mestre, o poder do pensamento vencedor, e hoje nós continuamos com essa série de palestras. A gente vai ver um trecho no qual o mestre Okawa fala sobre a questão das mensagens espirituais ou da comprovação da existência do outro mundo e também sobre a questão da autorresponsabilidade. A gente vê que isso é uma constante dentro dos ensinamentos do mestre Ryu Okawa, ainda mais quando ele veio para o Brasil. Ele falou sobre isso especificamente em Jundiaí e também no Templo de Sorocaba. A gente vê que ele repetidamente enfatiza essa questão da autorresponsabilidade.少なくとも今年は私は日本ではですね、日本で今年1年、まだ1年経ってません、11月ですから1年経ってませんけど、今年日本で出版した本、書店で売っている本だけで新しく出した本が50冊もう超えてるんです。そのうちの40冊は霊言集というあの世の高級霊からの言葉、地獄霊も一部入れましたけど、証明のために地獄のサタンの言葉も出してみましたけれども、霊言集というのを40冊ぐらい出しました。そこに登場した霊たちはもう100人を超えています。100人以上の人の言葉を紹介しています。全部内容が違います。個性も違います。霊感の証明し続けているんです。昔もずっとそれをやってたんです。それをやってて、ある時からあまり個性が違いすぎて教えが分かりにくいので、理論書というか自分の考えを中心に、しばらくやってきたんですけども、時間が経ちますとあの世のまた証明そのものが、また信じられない人が増えてきたので、今年はそうした霊言書というのを数多く出しているんです。このブラジルの地は結構霊界を信じる霊界思想を持っている方が多いんですけどね。アラン・カーディックの霊の書も有名ですし、そうした霊界がすでにあるということがあって、この世に生まれてきて死体の世に帰るという思想を受け入れるとするならば、この世において、経験することは全てですね、この世は魂にとっての学校だなと、この世は魂の学校なんだと、この世で経験することは全て教育として許されていることなんだというふうに捉えることもできると思うんですね。そういうふうに考えますと、私たちが今、考え違いしてはならないことは何であるかというとですね、たとえ自分が今不幸な環境に置かれているとしてもですね、それを親のせいとか、あるいは会社のせいとかですね、あるいはもちろん景気の良し悪しもございますけれども、いろんな社会的な変動もあります。大統領が変わることだってあります。もちろん大統領が失敗して政治に失敗することだってよくあって、お気の毒なことがあったり、いい大統領に当たれば経済が立て直ったりすることもあるので、そういう影響がないとは申しません。必ずあるでしょうけれども、しかしたとえどのような時代であってもですね、自分の心を守るのは自分自身であるのだと。そのどのような運命の川の激流の中であっても、その中で見事に船を漕ぎ渡っていくのは、漕いでいくのは自分自身なのだということを忘れてはならないと思うんです。そういう観点から見るとですね、この世で例えば、職業上でですね失敗をする、恋愛で失敗をする、あるいは、病気をする、あるいは試験なんかで成功しないというふうなことがいろいろあってもですね、それで自分自身がダメになってしまう、自分自身が自暴自棄というかやけになってしまう、もう自分が信じられなくなって、世間が信じられなくなって、やる気がなくなって、もう未来を真っ暗に見えてしまうと、未来が真っ暗に見えてしまうと、そういう状況になってしまう。
そういう人生観を持ってしまうというのは他ならぬ自分自身の責任だということをもう一つカシッと持たなければ、信じなければ私いけないと思うんですよ。だからもしそういう悪い事情が起きたとしてもね、それを例えばですよ、例えば現在というはるか昔なる先祖が犯した罪により今私はこんなに不幸なんだと考えても、あなたが今救われることはないということ。現在という思想が役に立つこともあります。もちろん信仰を立てたり、あるいは人間としての間違いを反省し懺悔するために役に立つこともありますけれども、それが現在ただいまの自分の全てを説明するわけにはいかないと思う。Como foi o trecho de palestra? Creio que tenha sido possível absorver os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa e vocês também estejam mais tranquilos por causa da prática da respiração profunda e da reflexão do dia de hoje também. Revendo os pontos principais que o mestre Hokawa abordou nesse trecho de palestra, o mestre Hokawa comenta que ele publica as mensagens espirituais dele justamente para comprovar a existência do mundo espiritual. Vários espíritos falam através das cordas vocais do mestre Ryu Hokawa. Em um ano são mais de 100 espíritos. Você tem um total aí de centenas de espíritos, chegando perto da marca de 1000 espíritos, e cada espírito com uma personalidade diferente. Você tem espíritos japoneses, como por exemplo o Konosuke Matsushita, que foi um gestor da Panasonic. Você tem gestores como o Peter Drucker também. Você tem políticos como por exemplo Angela Merkel. Enfim, vários e vários espíritos, os anjos da guarda, os espíritos guardiões de pessoas vivas, e também espíritos que já se foram para o outro mundo, falam através da corda vocal do mestre Ryu Hokawa. Isso é para comprovar a existência do mundo espiritual. Esse é um ponto-chave dentro dos ensinamentos da Rap Science. E o mestre Hokawa elogia os brasileiros, ele, como foi comentado, ele ficou muito feliz aqui no Brasil, principalmente pelo fato de nós brasileiros acreditarmos no mundo espiritual. O brasileiro ele tem comparativamente a outros locais do mundo, nós temos uma facilidade, uma aceitação muito maior da existência do mundo espiritual. E essa crença no mundo espiritual significa que esse mundo ele é uma escola para a nossa alma. A gente vem aqui nesse mundo para treinar a nossa alma. A gente vem aqui nessa escola, a gente se aprimora, a gente treina durante algum tempo e então retornamos ao outro mundo, ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Ou seja, nós somos quem comanda a nossa vida. Esse é o ponto-chave. Quem controla a nossa mente somos nós. O ser humano ele é um ser espiritual, ou seja, ele existe na forma de espírito no mundo espiritual, e parte desse espírito se transforma numa alma para entrar dentro do corpo físico. E no centro da alma você tem a mente. A mente é como se fosse o centro de controle da alma. E quem controla a nossa mente somos nós mesmos. Esse é um ponto-chave. Como o mestre Hokawa comentou na palestra, pode ser que a economia, os nossos ancestrais, os fatores externos influenciem a nossa vida. Isso é inegável. Realmente, quando chove ou quando a economia vai mal, pode ser que a gente tenha uma tendência a desanimar, quando a gente comete algum fracasso, enfim. Porém, a responsabilidade final pela vida é nossa. Quem determina o rumo da nossa vida somos nós mesmos, ou seja, não adianta ficar colocando a culpa em fator externo. Esse é um ponto muito importante que o mestre Hokawa quis abordar nessa palestra. Ele comenta, não importa quão turbulenta esteja a correnteza do destino, quem tem o leme do barco é você. Como a gente vê no Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda. O barco correndo no rio da vida, quem tem a vara de bambu para controlar esse barco somos nós. Esse é um ponto-chave. E essa vara de bambu são os ensinamentos. O condutor do barco somos nós, controlando a nossa mente. A gente precisa dessa vara de bambu para conduzir o barco na correnteza da vida. E essa vara de bambu são os ensinamentos. Por isso que recitar o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, diariamente é muito importante. Porque dessa maneira, diariamente você vai lembrando que é você quem conduz a sua vida. Quem é responsável pelas suas emoções, pela sua saúde, pela sua riqueza, pelo bem-estar, pela felicidade, é você próprio. Quem determina isso é você. Esse é o ponto-chave dentro
da palestra do Mestre Okawa. Ele comenta que, frente aos erros no trabalho, doença, reprovação em provas, pode ser que como resposta haja desespero de nós ou até mesmo o comportamento destrutivo. Pode ser que a gente perca a vontade de fazer o que a gente tem que fazer e achar que só há trevas no futuro. A gente pode colocar a culpa em um fracasso por esse tipo de comportamento, esse tipo de resposta. Porém, esse não é o caminho de um asceta. Não é assim que um discípulo se comporta. A busca do correto coração envolve uma resposta correta ao que acontece na nossa vida. E essa resposta correta é a autorresponsabilidade. É cada um de nós assumirmos o controle das nossas emoções, o controle dos nossos pensamentos, e quando a nossa mente estiver equivocada, como o Mestre Okawa comenta, desesperado ou tendo um comportamento construtivo, a gente tem que assumir a responsabilidade por isso e buscar mudar, corrigir a nossa mente, sintonizar a nossa mente com as palavras da verdade, com as vibrações celestiais. Isso envolve a salvação da nossa alma. O Mestre Okawa, ele sempre comenta que a Rap Science é um movimento de salvação de almas. O objetivo principal da Rap Science é salvar a alma das pessoas. E o maior problema do comportamento de não se ter responsabilidade, ou de jogar a culpa em fator externo, ou terceirizar a culpa, é que você não vai encontrar salvação dentro desse comportamento. Dizer que está possuído por um ancestral e por isso não consegue trabalhar, não é o caminho da salvação. Ou dizer que algum ancestral está possuindo você e por isso os negócios estão indo mal, isso não é salvação também. A salvação é você próprio, caso haja uma possessão, por exemplo, por algum ancestral que está no inferno, descobrir por que você se sintonizou com esse ancestral. Porque, pela lei da sintonia de vibrações, apenas espíritos com a mesma sintonia vão se sintonizar. Então, descobrir a origem, a causa dessa sintonia, fazer reflexão, extrair essa causa e então seguir a vida. O caminho da salvação é esse. O Mestre Okawa usa, inclusive, o termo pecado original, ou seja, a gente achar que é filho do pecado não é suficiente para justificar quem a gente é hoje. Ou seja, eu sou filho do pecado mesmo, então eu mereço ter uma vida infeliz. Não é isso o ensinamento do Mestre Okawa. O ensinamento do Mestre Okawa é que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Criador, filhos da luz, e por isso, estudando os ensinamentos e praticando o aprimoramento espiritual, como a recitação do Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, a prática da respiração profunda, o estudo dos ensinamentos, tudo isso vai proporcionando para você uma grande liberdade no controle dos seus pensamentos e das suas emoções também. Finalizando, para sintetizar os dois pontos principais que o Mestre Okawa abordou nessa palestra. O primeiro é a questão da existência do mundo espiritual. As mensagens espirituais que o Mestre Okawa publica existem como prova da existência do mundo espiritual e que esse mundo material é uma escola para a nossa alma. E o segundo ponto é a questão da autorresponsabilidade. Quem tem o leme do barco na correnteza da vida somos nós mesmos. E apesar de a gente não conseguir mudar o fato da nossa vida estar conturbada ou não, ou a gente não conseguir mudar a correnteza, a gente consegue mudar a direção do barco. E a vara de bambu, que são os ensinamentos, é o que vai conduzir na nossa vida, e por isso que é importante cada vez mais a gente estudar o ensinamento, levar a sério a questão do aprimoramento espiritual. 日本では今一番注目されている、また、成長性もそうですけれども、実はそうした分析に載ってないところで、日本の宗教の中で最も今オピニオン性というか、政治や経済やあるいは世界のあるべき姿について最もオピニオン性の高い、要するに意見を持っている、はっきりとした意見を打ち出せる宗教であって、他の宗教でそういうことが言えるところ、現代の問題に言えると、について言えるところがないんですよね。唯一幸福の科学だけが現代ただいまの問題に対して意見を述べているんですね。そういうオピニオン性というか意見性を持っているところと、もう一つは精神性が非常に高いところ、これはそういう週刊雑誌ではとても書ききれないものではありますけれども、
非常に精神的な面が深いというところが知られているところであるんですね。何かと批判も今後も出てくるかとは思いますけれども、そもそもは世に知られるきっかけはこの25年間ですね。海外でも翻訳はされていますけれども、25年間私はベストセラーを出し続けてきたんです。今まで600冊以上の本を出してきました。だけども一冊残らずベストセラーなんです。こういうのはもう間もなくギネスブック入りじゃないかと思っているんですけども、全てベストセラーなんですね。25年間ずっと毎年毎年積み重ねてきたということがやはり実績としては認められてきました。で聞くところによれば、昨日サンパウロの大きな書店でうちのセミナーがよく行われている書店も見てきたんですけれども、セミナーをよくやっているということでしたが、永遠の法がよく売れているとのことでしたけれども、永遠の法を書いたのは本当にまだ私が教団を始める前の頃で、信者がほとんどいない状態のことなんですね。その時に書いたものがいまだにブラジルまで翻訳されて出ているということです。映画でも流行りましたけれどもね、そうしたものが長く広がり続けているということをとても嬉しく思います。この太陽の法、永遠の法、それから黄金の法というもの、この3部作と言われている3つの本が、私が30歳の時、要するに立秋の時に書いた本なんですけどもね、これが全世界に翻訳されて、幸福の科学の教えの骨格を作ったものです。でいまだに20数年経って内容的には古くなっておりません。で今日お話ししているこの「上昇志向」という本は、これ私が32歳の時に書いた本なんです、実を言うと。でこれは幸福の科学を始めて、2年経って3年目に入った時に書いた本がこの「上昇志向」っていう本なんです。実はこれは4回の毎週セミナーをやっていて、1000人ぐらいのセミナーを毎週やってて、水曜日ぐらいでしたかね、夜のセミナーをこういうふうに4回ぐらいやって、それを一冊の本にしたものなんですけども、上昇志向というテーマで4回章立てをして話をしたんですが、これが32歳の時の作品なんですけれども、その年に200万部以上日本で売れました。これで一躍なんといいますか、全国的にも認められてきましたけれどもね、特にクオリティ誌と言われる大手新聞のベストセラーにも載ったので、それまではちょっと宗教の本というと少し敬遠してたんですけれども、上昇志向というのは普通の新聞等にもかなりベストセラーで載って、書評というかそれについて感想を書いたものが記事に載ったので、それでそのあたりからベストセラーとして有名になってきた本なんですね。でこの本は意外に大きな力を持っていて、世界各地で翻訳されて使われております。でどんな国であっても、だから実際は本当は神様仏様を信じないようであってはちょっと宗教としては困るんですけれども、そうした神様仏様を信じないような国、いわゆる唯物論無神論の国であってもこの上昇志向っていうのは使えるんですよね。だから早々と中国語にも翻訳されて向こうでも勉強されております。最近中国でも太陽の方がまた新しく発刊されましたけど、中国語は私もちょっと漢字は読めるんですけれども、全世界1000万部突破って書いてありました。一面にね1000万部以上売れたということで書いてありましたけれども、
いろんな方が宗教とか思想信条を超えて今勉強してくださり始めているということをとても嬉しく思っております。この上昇志向のポイントは一体何であるかと言いますとね、単純な楽観的な思想だけを肯定したものでもないし、逆に非常に悲観的なキリスト教の中のカトリックの信仰から見ればこういう言い方されるの困るのかもしれませんけれども、人間罪のこの思想ですかね、人間生まれ持って現在を持っていると、もともと生まれつき罪を背負っているんだというような思想もございますけれども、そういう思想でもない思想なんですね。それはどういう思想かと言いますと、人間というのはこの地上に生まれて肉体に宿る魂がその本質であるんだと。そして魂がこの肉体に宿るということはどういうことかというと、本来の世界は皆様方が今住んでいるこの三次元世界ではないんだと。本来の世界は4次元以降の高次元世界、4次元から9次元までの高次元世界の中に皆様方は住んでいた、魂として住んでいた存在なんだ。そういう存在が今時代が変わった時に、ある時は国籍を変え、職業を変え、あるいは男性女性という性別を変えて生まれて新しい人生経験を積もうとしてこの世に出てきているんだという考え方を持っているわけですね。そうするとこの考え方から言うとですね、この世だけが全てだというものの考え方をすると、単純に幸福と不幸というのを分けることもできるんですけれども、この世だけが全てではない。本当の世界はこの世を去った世界、この世から離れた世界に実在界と言われる本当の世界があるんだということから考えれば、この世に生まれてくるということは魂の修行、要するにそういう霊的な存在がこの肉体に宿ることによって新しい名前と個性、また性別も変わることもありますから、新しい男性女性という肉体に宿って人生経験をするんだと、そういう出発点があるわけで、この証明は数多くの霊言集というのをあの世から下ろしまして、あの世のさまざまなこの地上を去った世界に生きている霊天上界の高級性霊の言葉を本にして出して、証明はずっと続けています。もちろん信じない方はいますけれども、少なくともあの世からこの世に生まれてきて、そしてあの世に帰っていくんだということを証明し続けている、努力をしている人がいるということはやはり認めていただかねばいかんと思うんですね。だから信じないということは簡単ですけれども、あの世がないということの証明に成功した人はいまだ一人もいないんです。歴史上一人もいないんです。あの世なんか存在しないということを証明できた人なんかいまだ一人も名前を挙げることはできません。あの世があるということを証明しようとした人、説明しようとした人はたくさんいるんです。世界各地でいろんな時代に宗教家や哲学者や思想家として、あるいは道徳家としてたくさん出てきて、あのような話はしています。魂の話もしています。そういう方はたくさんいるんです。そうした方々の努力を全く無視して単に自分は信じないというだけであれば、それはちょっと傲慢なところがあるんじゃないでしょうかと。やはり一生懸命努力している人のやはり言葉に少しは耳を傾けた方がいいんじゃないかと私は思うんですね。Como foi a palestra, creio que tenha sido possível entender a mensagem do mestre Ryu Hokawa. Farei agora algumas explicações para a gente poder sintetizar os pontos principais abordados pelo mestre Ryu Hokawa. Nessa palestra, o mestre Hokawa comenta que
a Rap Science tem um poder de influência muito grande. Ela é a religião número 1 no Japão, a religião mais influente do Japão. A Rap Science é uma religião que lá no Japão ela tem uma série de revistas, como por exemplo a revista Liberty, a qual eu faço algumas lives baseado nos artigos da revista Liberty, tem a revista Are You Happy, tem a revista mensal da Rap Science, e tem um poder de influência muito grande. Os livros que o Mestre Okawa publica se tornam best-sellers, milhares e milhões de pessoas leem os livros do Mestre Okawa, e tanto a política como a economia do Japão elas vão andando de acordo com o poder de influência da Rap Science. Saiba que você, que é membro da Rap Science, você que é discípulo de Alcantara, você faz parte desse movimento. Nós somos um movimento de transformação de vidas e transformação da sociedade e do mundo como um todo. Esse projeto está em andamento e a gente tem conseguido uma série de vitórias ao longo dessa luta. O Mestre Okawa comenta também sobre a publicação dos livros dele. Em 25 anos ele publicou mais de 600 livros. Hoje ele já fez mais de 3.100 palestras, está chegando em 3.200 palestras nos 5 continentes. O Mestre Okawa tem uma capacidade de publicar os ensinamentos, de divulgar os ensinamentos realmente incrível. E o Pensamento Vencedor foi um livro que o Mestre Okawa escreveu quando ele tinha 32 anos. Faz já algumas décadas que ele escreveu esse livro. Esse livro é um compilado de seminários que o Mestre Okawa realizava de quarta-feira à noite lá no Japão. E aí essas palestras se tornaram o livro Pensamento Vencedor. Ele é um livro muito lido aqui no Brasil também. Muitos brasileiros, principalmente quem é empreendedor, quem tem comércio, ligado com essa área de lidar com pessoas, com vendas, gosta muito desse livro. E ele é um grande sucesso tanto no Japão como no Brasil também. Países do Oriente Médio também gostam desse livro. Eu lembro uma vez que eu li um relatório de uma feira de livro que teve no Oriente Médio e o pessoal lá do Oriente Médio gosta bastante também desse livro, Pensamento Vencedor. E nesse trecho de palestra que a gente assistiu hoje, o Mestre Okawa comenta que a chave do pensamento vencedor não é você nem ter uma atitude otimista o tempo todo e nem ser pessimista, ou seja, não acreditar no pecado original. Ele é um balanço entre os dois, é você ser positivo nos momentos apropriados, só que saber fazer reflexão também e corrigir os pensamentos. É como se fosse o acelerador e o freio. O pensamento vencedor é você ter um equilíbrio entre o acelerador e o freio do carro, ou seja, quando você vai pensar positivo, mas quando você vai ser cauteloso. Esse é um ponto-chave dentro do pensamento vencedor. E a essência do pensamento vencedor é que nós somos seres espirituais. Esse mundo é uma escola para a nossa alma. Se você quiser responder o que é o pensamento vencedor em uma frase, é só isso. Este mundo é uma escola da alma. Você entendendo isso na live de hoje já foi suficiente, já valeu a pena você ter assistido essa live. Ou seja, nós somos seres espirituais que vivemos algumas décadas nesse mundo em prol do aprimoramento da alma e então retornamos ao outro mundo, ao mundo espiritual. E a gente tem feito isso repetidas vezes, estamos fazendo agora e faremos no futuro também. Essa é a essência do pensamento vencedor. Ou seja, não há desperdício nessa vida. Todo esforço que você faz nessa vida para se aprimorar, para melhorar, é válido. Justamente porque as habilidades que você adquire, as pessoas que você ajuda, a virtude que você acumula, tudo isso vale a pena aqui nesse mundo tridimensional. Tanto que o subtítulo do livro Pensamento Vencedor é Não há desperdício nessa vida. Ou seja, os livros que você lê, o tempo que você se dedica no refinamento do espírito, tudo que você aprende, as pessoas que você busca perdoar, o esforço que você faz no trabalho para sustentar a família, tudo isso é válido, justamente porque esse mundo ele é uma escola da alma. Essa é a essência do pensamento vencedor. E nós renascemos em diferentes países, com diferentes gêneros, em diferentes funções, para acumular experiências para a nossa alma. Não necessariamente a gente que é brasileiro hoje foi brasileiro em outra vida. A gente pode ter nascido em outro país.
a gente pode ter tido outro tipo de trabalho também. A gente não tem conhecimento total de tudo que a gente fez até hoje, todas as experiências que a gente teve. Mas isso é possível dentro do plano de vida. A reencarnação é um ensinamento sempre presente dentro dos ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. E sobre a crença no outro mundo, há um livro chamado A Verdade sobre o Mundo Espiritual, no qual o mestre Hokawa ele coloca uma questão que é: o que vai gerar felicidade para você? Acreditar no outro mundo ou não? Uma pergunta bem simples. Acreditar ou não no outro mundo vai lhe gerar felicidade? E a resposta é: com certeza você acreditar no mundo espiritual vai gerar felicidade na sua vida. Por quê? Porque quando você conhece o outro mundo, o mundo espiritual, ou a questão da reencarnação, das dimensões, da lei da sintonia de vibrações, você tem consciência de que tudo que você pensa, fala e faz hoje tem uma consequência na sua vida. E você é responsável pela sua vida. E aí, se você estiver fazendo algo errado, ou algo que vai contra a lei divina, por isso que a gente estuda os ensinamentos, para conhecer as leis de Deus, as leis do universo, quando você estiver fazendo algo que é contrário a isso, você vai buscar corrigir. Isso é chamado de reflexão. Acreditar que a alma vai continuar a existir é uma grande felicidade para o ser humano. Poder acreditar que os esforços que você faz hoje, você vai colher no futuro o resultado. Acreditar que não há desperdício nessa vida e que toda a sabedoria acumulada ao longo do processo de vida nesse mundo é válido. Isso é o que traz muita felicidade para o ser humano. Se a morte pusesse um fim em tudo o que a gente viveu, a vida não teria sentido nenhum. Se a gente vivesse durante décadas aqui, se aprimorando, lutando, batalhando, para que quando a morte chegasse, tudo acabasse, não haveria sentido nenhum para a vida. Para as alegrias, para as tristezas, para os sofrimentos, porque se tudo acabar no final, o que a gente está fazendo aqui então? Será que a vida é só a busca do prazer? Claro que não, com certeza que não. A vida ela é um processo e a gente está vivendo agora e a nossa alma continua a existir. E tudo que você aprender, todas as experiências que você acumular na sua vida vão continuar com você, porque a vida é eterna, a existência da alma ela é eterna. Um dia a gente vai voltar para o mundo espiritual e a gente está agora nesse plano terreno acumulando uma série de experiências. E no final do trecho que a gente assistiu hoje, o mestre Hokawa comenta que até hoje ninguém nunca provou que o mundo espiritual não existe. Só que ao contrário, há muitas pessoas tentando provar que ele existe. É importante que a gente tenha humildade e busque ouvir essas pessoas que tentam comprovar a existência do mundo espiritual. Por exemplo, no Brasil, o Chico Xavier foi uma pessoa que fez várias mensagens espirituais e hoje a gente tem o mestre Hokawa, que fala com centenas de espíritos em um ano, ele fala com mais de 100 espíritos. Ele publica mais de 100 livros de mensagens espirituais com espíritos de personalidades diferentes um dos outros. Isso é um trabalho que o mestre Hokawa tem realizado para provar a existência do mundo espiritual. É importante que a gente leve isso em consideração. Ninguém hoje provou que o mundo espiritual, até hoje ninguém nunca provou que o mundo espiritual não existe. Só que ao longo da história muitas pessoas se esforçaram para provar a existência do mundo espiritual. O Allan Kardec é um deles, Chico Xavier, e o mestre Hokawa hoje, com as mensagens espirituais e com os ensinamentos dele, que há mais de 30 anos tem estudado, explorado, escrito e falado sobre outro mundo. É importante a gente levar em consideração e ter humildade para ouvir o esforço de todas essas pessoas e acreditar no mundo espiritual, porque é isso que é a salvação da nossa alma. A gente chega ao final da live de hoje, agradeço a todos por terem ouvido até aqui, um abraço e até amanhã.